Saudas irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Celebramos hoje um dia muito esperado na vida de nossas mães, o Dia das Mães. É uma data celebrada em vários países do mundo. Em Portugal, por exemplo, é celebrado no primeiro domingo de maio e no Brasil, no segundo domingo. Porém, onde surgiu essa comemoração? Essa data nasceu nos Estados Unidos a partir da ativista Anne Maria Rivers Jarvis, ao fundar em 1858 os clubes de trabalhos Dia das Mães. O objetivo era ajudar as famílias de trabalhadores para diminuir a mortalidade de crianças. E em 1865, ela iniciou os Dias de Amizade das Mães, para socorrer as pessoas feridas devido à Guerra de Secessão que abalou os Estados Unidos. Em seguida, em 1870, a escritora Julia Ward Howe, que escreveu o Hino de Batalha da República, publicou um manifesto Proclamação do Dia das Mães para pedir paz e desarmamento depois da guerra. Os anos se passaram e quem foi reconhecida como a idealizadora do Dia das Mães, na forma atual, foi a filha de Anne Maria Rivers Jarvis, a metodista Anna Jarvis, que 2 anos depois da morte de sua mãe, em 12 de maio de 1907, criou um memorial para ela e começou uma campanha para reconhecer o Dia das Mães como feriado. E foi em 8 de maio de 1914 que a resolução aprovada pelo Congresso estabeleceu o segundo domingo de maio como Dia das Mães. E para tal, o presidente na época, Thomas Woodrow Wilson, proclamou no dia seguinte que os prédios públicos deveriam ter decorações de bandeiras no Dia das Mães. E com isso, o Dia das Mães foi pela primeira vez celebrado em 9 de maio de 1914. Infelizmente, devido à comercialização que surgiu com essa data, a metodista Anna Jarvis se afastou, lamentou a criação desse dia, que virou data para comércio, e lutou para que esse dia fosse abolido como feriado. E o que acontece hoje é que o Dia das Mães se tornou a segunda melhor data para a venda no comércio depois do dia de Natal. E no Brasil? Como foi o surgimento dessa data? Ela foi trazida para o Brasil graças à Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, através do secretário-geral dessa instituição, Frank Long. Assim, a primeira celebração aconteceu em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre. Com o tempo, essa celebração foi se espalhando pelo Brasil, até que em 1932, o presidente Getúlio Vargas atendeu o pedido da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e oficializou essa data para o segundo domingo de maio. O objetivo dessas feministas era o de valorizar a importância das mulheres na sociedade, já que elas tinham conseguido o direito ao voto no mesmo ano. Já em 1947, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, determinou que essa data fosse incluída no calendário oficial da Igreja Católica. E hoje, a maioria das instituições religiosas ou não celebra essa data no país, que se tornou também uma grande fonte de renda para o comércio. Mas, o que a Bíblia Sagrada traz para nós sobre as mães? Comecemos com a mãe de Jacó, em Esaú 27, versículos 5 a 13. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. E vai, trazemos. O que acontece nesse relato é uma grande verdade. A mãe conhece muito bem os filhos que gerou, muito mais do que o pai. E ela sabia muito bem quem eram os seus filhos, e sabia que se a bênção caísse sobre Esaú, seria um grande erro.
Por isso ela, como mãe, se arriscou para que Jacó recebesse a bênção de Isaque, seu marido. Mãe é assim, se arrisca e se doa para com seus filhos. Vejamos agora a mãe de Samuel, em 1 Samuel 1, versículos 10 a 11, 20, 22 a 25. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. Em seguida, temos a bênção que Deus realizou em Ana, de mulher estéril e mãe de 5 crianças, conforme relata 1 Samuel 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas, se excluirmos Samuel, mas se não, então foram 6 filhos, 4 filhos e 2 filhas. Se for 6, é interessante especular o que o número 6 na Bíblia, em Gênesis, representa. É o número do homem, ou o dia em que a humanidade, homem e mulher, foram criados. E como Ana era estéril, o número de 6 filhos pode ter sido um lembrete de que ela gerou filhos, porque Deus gerou os primeiros filhos no dia 6, no 6º dia. Chegamos agora a uma decisão sobre uma situação que Salomão precisou tomar, relacionada a 2 mães mencionadas em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 27. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do parto, teve um filho também esta mulher. Estavam juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar-lhe mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentado pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que o havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Eis que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dá esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. O que temos nesse episódio é a disputa por um filho. A mãe, cujo filho morrera, resolveu pegar o filho de sua colega de residência. Porém, a verdadeira mãe levou o caso até o rei Salomão, que precisou decidir quem era a verdadeira mãe. E após ter usado de um estratagema, descobriu quem era a mãe verdadeira, porque ela, para não ver o filho morto, aceitou que a outra ficasse com ele
para que ele não fosse morto, porque a outra mãe pediu que Salomão matasse a criança. Vemos assim uma mãe verdadeira que, para não ver o mal vir sobre o filho, abre mão de tudo como ela fez. Vejamos agora uma mãe socorrida por Eliseu em 2 Reis 4, versículos 16 a 21, 32 a 37. E ele disse: A este tempo determinado, o segundo tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés, se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Temos aqui outro caso de uma mulher que se tornou uma mãe que sofreu, porém o servo de Deus estava lá. O marido já era avançado em idade e ela era estéril, porém concebeu. Se tornou mãe, teve um filho, o perdeu, mas o recuperou. E que amor que esse filho receberia de sua mãe. Temos agora o relato de uma mulher estéril que chegou à velhice e, por intervenção divina, recebeu em si a geração de um filho. Vejamos Lucas 1, de 5 a 7, 13, 24 a 25 e 57. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu pobre entre os homens. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. É o relato da concepção de João o Batista. Imaginemos a alegria dessa mulher, que na velhice concebeu de seu marido um filho, porque na época ser mulher estéril era terrível, porque se tornava em vergonha na família por não deixar descendência para seu marido. E por fim, chegamos à mãe mais conhecida na Bíblia, que é Maria, em Lucas 1, 26 a 37. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem é Maria. E entrando, o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Vemos assim que a maternidade foi e continuará a ser uma instituição muito importante
na vida da humanidade. Ela teve uma importância muito grande com a criação dessa data e perpetuou até hoje, porque as mães que já se foram deixaram um grande legado, bem como as mães que hoje vivem e as que virão. E que possamos, como servos e servas, filhos e filhas, abençoarmos as mães deste mundo. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus. Nós pedimos por todas as mães neste mundo, mães que estão sofrendo por suas perdas, pelo sofrimento, pela miséria, perseguição, tantas situações que têm levado mães ao sofrimento e que tanto merecem a tua atenção, tua misericórdia. E assim estamos intercedendo e orando por todas as mães que conhecemos e não conhecemos. Te pedimos por elas e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.